Olá! Hoje a gente vai começar a falar sobre o ministério. A gente vai falar também aí sobre os dons ministeriais. Tá preparado aí? Vamos embora? Vamos começar? Então, o ministério é o chamado que é para todos. Lembra que Deus deu o ministério da reconciliação, que é para todo mundo? Vamos ler. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, parabéns! Esse é o seu ministério. Olha que legal, o meu também. Nós temos essa chamada em comum, né? A igreja é chamada para esse ministério, o ministério da reconciliação. Então, tem um propósito grandioso da igreja estar sobre a face da terra hoje. Mostrar para o mundo quem Jesus é, refletir a glória de Deus nessa terra. Chamados, né, nós somos chamados para falar para as pessoas, vem para Jesus, Ele é o Salvador, Deus é bom, vem, só há um caminho, só uma verdade, a vida que é Cristo, vem para Jesus, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, vem para Jesus. Então esse é um ministério que é de todo mundo, não é algo específico de alguns, é para toda a igreja. Né? Então, assim, existem os dons ministeriais que são dados a alguns no corpo de Cristo, mas existe o ministério da reconciliação que é para todos no corpo de Cristo. Será que todos nós temos executado essa parte de ministério da reconciliação? Então, a gente está tendo contato da palavra, então é tempo da gente, contato com a palavra, então é tempo da gente se posicionar, né? E a gente sabe que o evangelista, né, a gente vai tocar, né, na chamada do evangelista mais para frente, mas o evangelista é aquele que o olhar dele está para fora da igreja, porque ele olha, o coração dele está nos perdidos. Né? Ele olha para os perdidos, ele vê ali aquele lugar para ele plantar a palavra de Deus para que salvação aconteça. Né? A gente vai ver um pouco da diferença do dom ministerial do evangelista e do ministério da reconciliação. O dom ministerial do evangelista não é para todos na igreja, mas o ministério da reconciliação é para todo mundo. E aí eu peguei um exemplo aqui do D.L. Moody, olha que legal. No século XIX, Deus usou um grande evangelista chamado D.L. Moody para ganhar vidas para Cristo, então ele era evangelista, né? Certa vez, diversos ministros britânicos perguntaram a Moody o motivo do sucesso do seu ministério. Para responder, Moody levou os pastores até a janela do seu hotel e pediu para aqueles homens para lhes dizerem o que eles viam do lado de fora. E ao olhar para o parque da cidade, todos concordavam que viam pessoas, apenas pessoas fazendo as suas atividades, pessoas na rua, andando, trabalhando, várias coisas. Com lágrimas nos olhos, o evangelista disse: eu vejo incontáveis pessoas que passarão a eternidade no inferno, caso não se encontrem com o Salvador. Então, muitas vezes a nossa visão, como igreja geral, é isso, a gente vê simplesmente pessoas. O evangelista, ele está vendo ali pessoas que precisam de Jesus. Por isso é tão importante a gente ter contato com o dom ministerial, né, do evangelista. Porque ele tem coração nos perdidos e ele desperta a igreja. Igreja! Olha para os perdidos, né? Exerça, igreja, o ministério da reconciliação. Então, no ministério da reconciliação, todo cristão pode realizar e é chamado para realizar. Levar o pecador para Jesus. Levar o pecador para a reconciliação. Mostrar quem Jesus é, né? Proclamando as boas novas do Evangelho. Calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Lembra da armadura de Deus? Pronto, você precisa usar toda a armadura de Deus. Nós precisamos usar toda a armadura de Deus, né? Então, o dom, essa parte, né? O dom ministerial do evangelista é para alguns, repetindo isso aí. Mas a chamada da reconciliação é para todos nós. Nem todos vão ser evangelistas, mas todos podem atrair as pessoas para Cristo. Então, uma frase aí, nem todos exercerão um dos dons ministeriais, mas todos os salvos em Jesus Cristo são chamados para servir os propósitos do Senhor para a sua igreja, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar que todo crente é um sacerdote. Então, olha só, vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes do Senhor sobre a face da terra. Então, além do evangelho da reconciliação, a gente tem essa parte em comum, né, igual, que é da gente ser sacerdote. O que seria, né, ser sacerdote hoje? Primeiro que a gente pode se relacionar com Deus. A gente tem contato com o Senhor. Então, a gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode falar com o Senhor, a gente tem livre acesso. Então, nós temos o privilégio de termos um relacionamento, um contato com o Senhor. Né? E como sacerdotes, nós podemos nos apresentar a Deus. Nós podemos orar uns pelos outros, né? Nós podemos adorar a Deus, oferecer louvor, adoração a Deus. E como sacerdotes, nós temos responsabilidades, funções aqui sobre a face da terra. Você pode acompanhar aí na tela? Nós atuamos como sacerdotes quando oferecemos nosso próprio ser, né, a Deus, inclusive nossos corpos, quando adoramos, louvamos e oramos e quando servimos e também quando evangelizamos. Então, ser sacerdote hoje é ser isso aí tudo. Olha só quanta coisa que a gente pode fazer, começar a fazer, né? Adorar a Deus, oferecer o nosso corpo espiritual, meu corpo, tudo para o Senhor, adorar a Ele, servir na igreja local, servir ao corpo de Cristo e evangelizar. Então, o sacerdócio na nova aliança indica que todos os crentes em Jesus têm responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Ah, não, a responsabilidade é só do pastor, é só do líder. Não, todos nós temos responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Você tem algo grandioso dentro de você para que possa transformar, abençoar, impactar. Isso é muito legal, né? Todos nós temos algo que podemos fazer. Deus depositou o tesouro dentro de nós. E aí, uma frase do Tony Cook, olha só que legal. Existem várias e diferentes formas, tanto de falar quanto de servir. Nem todas as formas de falar e de servir são iguais. Contudo, cada membro do corpo de Cristo recebeu algum tipo de dom de Deus, com base na sua graça, acompanhado de uma responsabilidade para utilizar. Então, cada um de nós temos algo específico, temos o geral e temos o específico dado por Deus para que a gente possa realizar. Chega de desculpa, né? Chega de deixar para algum dia para cumprir a nossa chamada. Dá para começar agora, não dá? E aí a gente lembra nessa frase do Tony Cook, que está lá em 1 Pedro 4,11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos do Senhor. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso. Se você fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Se serve, faça na força do Senhor. Tem coisas que são necessárias serem feitas nesse tempo. Está preparado? Decidiu obedecer a Deus? Então vamos embora, vamos fazer o que Deus nos chama para fazer. E aí, você pode pensar assim, poxa vida, né? Pensando nos dons ministeriais. É um chamado que são para alguns, não são para todos. E aí você pode pensar, poxa, eu queria tanto ter um dom ministerial. Mas tem tantos outros dons. Se você não é chamado para um dos 5 dons do ministério, tem tantos outros dons, tem tantas coisas preciosas que Deus tem colocado nas suas mãos, sabe? Comece agora a exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí, olha só essa frase. Nem todos vão exercer um dos 5 dons ministeriais, mas todos os salvos em Cristo Jesus são chamados para servir os propósitos do Senhor para a sua igreja. Todo mundo tem uma chamada. E aí, com base no nosso relacionamento com Deus, devemos entender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. É isso aí. Tem algo que é geral, que dá para a gente exercer, tem algo que é específico, e a gente encontra esse específico no nosso relacionamento com Deus. E aí, então, os dons ministeriais é um chamado que são para alguns. O ministério é para todos. Ministério da reconciliação, para todos. Sermos embaixadores, para todos. Sermos sal na terra, luz no mundo, para todos. Mas os dons ministeriais, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor e mestre, são para alguns, tá?
Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser apóstolos. Alguns vão exercer esses dons, tá? E aí, então, os chamados ministeriais não são para todos no corpo de Cristo. Então, eles são extremamente importantes para a edificação dos santos, para o crescimento da igreja. Os dons ministeriais são extremamente importantes e a gente precisa honrar, né? A gente precisa honrar essas pessoas que têm sido fiéis a Deus. E aí, os dons ministeriais não são dados, então, para fazer toda a obra de Deus, mas para equipar o povo de Deus para fazer a sua obra. Às vezes a gente pensa assim, basta os 5 dons ministeriais para fazer toda a obra. Deixa lá com apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, deixa que eles fazem tudo. Não, eles não estão aí para fazer toda a obra de Deus, não. O corpo de Cristo sobre a face da terra é chamado para executar o propósito divino sobre a face da terra. Todos nós somos chamados para fazer algo. Então, o serviço ministerial pertence a todos, mas equipar as pessoas para o ministério é responsabilidade daqueles que têm os dons ministeriais. O serviço é para todo mundo, mas os dons ministeriais, né, eles são específicos para equipar a igreja para cumprir o seu propósito, a sua chamada. Para a gente finalizar essa aula, olha só essa frase do Tony Cook. A sabedoria de Deus ao dar os dons diversificados para a edificação do seu povo é uma tacada de mestre. Alguns poderiam perguntar, se somos todos sacerdotes, então por que precisamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Eu poderia perguntar em resposta, se somos todos cidadãos, então por que precisamos de prefeitos, delegados, trabalhadores, sanitários, líderes, empresariais e administradores escolares? Para quê, né? Para uma sociedade operar com eficiência, ela precisa de vários indivíduos com um conjunto de habilidades diversificadas, servindo a comunidade de diferentes formas. Do mesmo modo, para a igreja, tanto mundialmente quanto no nível local, ser tudo o que ela deve ser, ela precisa de muitas pessoas com diferentes habilidades, edificando o povo de Deus e equipando para o serviço. Os dons ministeriais são super importantes, né, para a igreja nos tempos de hoje. Eles são muito importantes porque Deus concedeu esses dons a homens. A todas as pessoas do corpo de Cristo? Não. A alguns homens que têm nesse tempo, imagina só, essa chamada grandiosa de edificar o corpo de Cristo, de preparar o povo de Deus para cumprir a chamada celestial. É isso, a gente finaliza essa aula hoje. Um abraço para você.